foge daqui, vai para o ribeiro de Querite, do lado oriental, junto ao ribeiro do Jordão, junto ao rio Jordão ali, se esconde ali do rei e da Jezabel, da rainha, senão eles vão te matar. Você profetizou que não vai mais chover e não ia, porque a palavra do homem de Deus de verdade, do profeta de Deus de verdade, não cai no chão. Quando ele profetiza na sua vida algo e acontece, é porque verdadeiramente ele é homem de Deus. Mas quantas pessoas têm profetizado na sua vida e não aconteceu nada? Quantas vezes tem pessoas que profetizou na sua vida e não aconteceu nada? E aí Deus fala para Elias, vai lá na torrente de Querite, ou seja, uma cachoeira ali, um riacho, se esconde ali e fica ali, senão você vai morrer. Eu já ordenei que os corvos te alimentem. Igreja, sabe o que é o corvo? Ouve aqui, igreja, presta atenção. Presta atenção. O que Deus fala para Elias? A filha da Ana, ela senta ali. O que Deus fala para Elias? Eu já pedi para os corvos te alimentar. Vai trazer carne e vai trazer pão. Igreja, corvo não é urubu, é um pássaro preto, mas é mais bonitinho. Ele é bonitinho, eu olhei a foto dele. Ele é bonitinho, mas é pretinho, pretinho, pretinho. Ele come carniça, ele come de tudo. Ele come carne, ele come de tudo, fruta. Só que ele come carne também. Agora o urubu só come carniça, o urubu. Eu fui estudar para poder te ensinar. Então Deus prepara uma ave que vai alimentar o profeta. Como que pode uma ave que come carne levar carne e pão para o profeta? É para que está escrito isso na Bíblia? Para você entender que o verdadeiro profeta não precisa do teu dízimo e nem da sua oferta para se manter um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Ele precisa pregar a verdade para você. Mas o diabo não vai deixar o verdadeiro profeta te ensinar a Bíblia. É por isso que você tem que existir. Senhor, eu quero aprender. Senhor, eu quero aprender a verdade. Porque o profeta verdadeiro, ele sofre. Ele quer pregar a verdade e muitas pessoas não deixam pregar. Você tem que entender que o Velho Testamento foi escrito para você entender que você tem que ser fiel a Jesus Cristo. Jesus Cristo fala em Lucas capítulo 4, 25, 26. Existiam muitas viúvas que estavam com fome, que estavam com sede. Só que nenhuma delas foi enviado o profeta Elias, a não ser essa viúva de Sarepta. Sarepta ficava numa cidade estrangeira de Israel. E é uma pena que não está sendo transmitido. Não está sendo transmitido no ao vivo. Eu tenho um canal ao vivo e quando eu entro ao vivo entra muita gente assistir, igreja. O diabo está furioso, mas eu prego essa pregação outro dia de novo. Que Deus me abençoe. Então, igreja, Jesus fala, existia muitas viúvas na época que o profeta Elias falou que não ia ter mais água, não ia nem ter orvalho, não vai ter orvalho, não vai ter chuva. Já que você quer adorar o diabo em vez de adorar a Deus, não vai chover sobre a minha palavra. Então ali Deus fala, se esconde, aí ele se esconde, aí Deus alimenta. Aí Jesus fala dele lá, Jesus ensina o Velho Testamento, então a gente também tem que ensinar. E ele fala lá em Israel, tinha muitas viúvas, mas nenhuma delas foi enviado o profeta Elias. O que significa isso, igreja? Deus não faz acepção de pessoas. Porque Israel era considerado o povo de Deus. Israel era um povo escolhido, um povo separado, onde as bênçãos e as promessas de Deus seriam somente para o povo de Israel e não para o povo do Líbano, de Sidom, porque essa viúva morava em Sidom. O que acontece? Elias fica ali comendo do passarinho que leva para ele. O corvo leva a carne de manhã, leva o pão de manhã e à tarde leva também, porque Deus ordenou para que o passarinho fizesse isso. E de tarde Deus ordenou, leva para ele também o café da manhã, leva o café da tarde, leva a janta. E o passarinho levava. A Bíblia fala do almoço e da janta, igreja, amém? Então o passarinho leva a carne, leva o pão. E ali Elias se alimenta e ele bebe da água do riacho, porque Jesus mandou ele se
mas já é Jesus. Mandou ele se esconder ali na beira do rio. E ele bebia a água do rio. Só que um dia a água do riacho secou, do ribeiro, secou a água. E o profeta não tinha mais água para beber. Só que quando você está na dispensação do Senhor, quando você está ouvindo o Senhor, você não faz nada antes de Deus falar com você. E Elias fica ali no riacho até Deus falar com ele de novo. E que Elias ficou quietinho, ficou orando, ficou falando com Deus: o que eu vou fazer, Senhor? Eu estou aqui escondido no riacho, no ribeiro. Se eu sair daqui, o rei Acabe vai me matar, Jezabel vai me matar, porque fez um estrago em toda a terra. Não chove, não cai uma gota de água, não cai um orvalho. O que eu vou fazer? O que Deus fala? Vai para Sidom. Eu já ordenei que uma viúva te sustente, que uma viúva te alimente. Só que a palavra vai dizer com Elias, a palavra do Senhor, Deus vai falar com Elias: Elias, desperta e vai a Sarepte, porque eu já ordenei que uma viúva te sustente. O que é esse desperta, igreja? Não era Elias que precisava se alimentar ou passar sua fome, ou se esconder, porque Elias podia se esconder em qualquer lugar. Deus tinha um propósito na vida dessa viúva. Presta atenção, igreja. Presta atenção, porque a palavra vai fazer você ficar firme, se converter, se batizar nas águas, virar uma obreira, virar uma missionária e servir a Deus. O que acontece? Não é porque Elias estava precisando comer, não, que Deus mandou ele lá para a viúva. Porque quando fala de viúva, o profeta podia imaginar uma viúva rica. Igreja, a história é a coisa mais linda do mundo. Presta atenção, Alana, você vai prestar atenção hoje. Hoje eu vou pegar no teu pé. Eu vou pegar porque eu quero salvar tua alma. Igreja, quando Deus fala para Elias, vai para Sidom, vai para o estrangeiro. Se Jesus falasse com você, minha filha, vai lá para a Europa. Era a mesma coisa, vai lá onde tem gente que tem dinheiro, vai lá onde tem gente rica. Deus falou para Elias: vai lá para a Europa, vai lá para o Líbano, vai lá para o estrangeiro, vai lá que eu já ordenei uma viúva que te alimente. Se Elias não fosse profeta, se Elias fosse falso profeta, o que ele ia pensar? Opa, Deus está mandando uma viúva rica me sustentar. Deus está mandando uma viúva cuidar de mim, uma que tem grana. Mas, igreja, é linda a história. Quando Elias chega na entrada da cidade de Sarepta, o que ele vê? Uma mulher viúva catando graveto. Quem não sabe, graveto, um pedacinho de lenha, fininho, porque nem grosso tinha. Pegando graveto para fazer a sua última refeição. E como ele era um homem de Deus, ele já sabia: é essa que vai me sustentar. É uma mulher pobre, é uma que não tem condição, porque Deus me enviou aqui para salvar a alma dela. Deus envia Elias lá, não foi para se esconder, não foi para matar a fome dele. Deus envia Elias lá para salvar aquela alma que ainda não tinha se entregado para Jesus. E a história vai dizer que Elias se apresenta para essa viúva e ele fala assim: eu estou com fome, vai lá e me dá um copo de água. Quando ela sai para buscar o copo de água, ele pega e fala: volta aqui, traz para mim também um pedaço de pão. Aí ela fala: eu juro que eu não tenho nada, eu não tenho nada assado na minha casa. Eu tenho um pouquinho, um punhado é um palmo, uma xícara. Eu tenho um punhado de farinha na panela e tenho um pouquinho de azeite na minha botija. Eu não tenho nada para te dar. Eu vou preparar, eu vim aqui catar esses gravetos, esses pegadinhos de lenha, para preparar a refeição, minha última refeição, minha e do meu filho, porque nós vamos comer e vamos morrer. Será que você está entendendo por que Deus deixou o Velho Testamento escrito? Para você saber a diferença em que é pregador, quem é profeta, quem quer pregar a palavra para você se converter. E só prega o velho quem tem o Espírito Santo, que é muito difícil. Então aproveita que Deus me ensinou, Deus me batizou para te ensinar o Velho Testamento. Porque muitas pessoas estão pregando o velho de qualquer jeito, a pessoa não entende nada e não se converte. Porque o velho vai fazer união com o novo.
A velha aliança não vai te salvar, só vai te salvar a nova aliança. Porque no Velho Testamento você tinha que matar um boi para que você fosse perdoado dos seus pecados, e mesmo assim você não conseguia ser perdoado, você não conseguia se purificar. Mas na nova aliança, Jesus, ele vem, ele te purifica, ele te restaura, ele te batiza. E o que Elias faz? Ele vai falar desse Jesus para aquela mulher que está lá no estrangeiro, porque Jesus não veio só para o povo de Israel, ele veio para todas as nações, para todos aqueles que querem aceitar ele como seu Senhor e seu Salvador. Porque se você ler o Velho Testamento, você vai falar, Jesus só está falando aqui com o povo de Israel. Jesus só se preocupou com os dele, não quer nem saber da gente. Então você precisa conhecer a Bíblia. E aí o que acontece, igreja? Ela fala, eu não tenho nada, eu só tenho um pouquinho de farinha, eu só tenho um pouquinho de azeite, nós vamos comer e vamos morrer. Ele falou assim, ó, aí é a humildade dele, né? Porque o profeta também tem hora que quer se exaltar, então ele tem que ser humilde. Quando ele foi lá falar com o rei Acabe, ele falou sobre a minha palavra, agora ele não falou mais não, ele falou sobre a palavra do Senhor, que não vai mais faltar farinha na panela e nem azeite na tua botija, porque o verdadeiro pregador, ele não pega a glória de Deus para ele põe a glória em Deus, porque a glória não é minha. O milagre que acontecer na tua vida não é eu que faço, não é o pastor que faz, é Jesus Cristo. E o verdadeiro profeta nunca pode pegar o milagre que acontece na sua vida e falar, eu que fiz. Ele sempre tem que ser humilde e falar, sobre a palavra do Senhor aconteceu isso na tua vida. Sobre a oração que eu fiz, foi o Senhor que abriu a porta que estava fechada. Porque o homem não tem nada para te dar. Quem tem é Deus. É por isso que um monte de gente não se firma na igreja, vem e vai embora. Porque acha que o homem pode fazer alguma coisa e o homem não pode fazer nada. E o que ela faz, igreja? Ela obedece. Por que Jesus mandou ele lá, na casa dela? Na casa de uma estrangeira? Porque Deus queria transformar aquele coração bondoso. Porque aquele que é mão aberta para a obra do Senhor, Deus exalta. Aquele que não é apegado naquilo que Deus te deu. É por isso que ele falou, faz primeiro para mim. Vai lá, você não tem nada. Vai lá e faz primeiro para mí. Elias fala, faz um bolo primeiro para mim, um pãozinho para mim primeiro. Olha, a Bíblia está assim escrito, depois você confere. Eu tô contando a história para você sair daqui entendendo a história de Elias. Ele pega e fala, faz para mim primeiro, depois você vai fazer para você e para os seus filhos. Se você prestar atenção, você vai falar, meu Deus, que profeta folgado. Eu já falei que não tem nada, ele quer que faz um pão primeiro para mim. Aí ela foi, obedeceu e fez. Não faltou farinha na panela, não faltou azeite, porque ela deu o que, igreja? O dízimo. Aqui está falando do dízimo. Aqui está falando do dízimo, porque ele falou, faz primeiro para mim. Quando você dá o dízimo, é para Deus que você dá, mas na Bíblia está escrito, quando você entrega o dízimo que é de Deus, ele recebe, só que ele passa para quem? O dízimo? Para o anjo da igreja, para quem dirige a igreja. E o anjo da igreja, ele tem a obrigação de sustentar a família dele e a igreja. Não pode cortar a luz, não pode cortar a água, a gente tem que arrumar isso aqui, a gente tem que deixar tudo arrumadinho. Então, você tem que saber. O pastor não pode te enganar. O dízimo é para isso, é para sustentar o sacerdote e para sustentar a igreja. Você não pode ser enganado. Aí ela vai, ela obedece, ela faz, nunca mais falta, não falta mais. E a Bíblia fala que ele fica por mais de 3 anos na casa da mulher. Só que antes disso, igreja, o filho dela adoece. O filho da mulher. Ela faz um quartinho para ele, porque ele estava lá, né? Ele tinha que ficar lá, porque estava escondido lá do rei. Ela faz um quartinho para ele no andar de cima. E o menino dela adoece. Eles comeram muito bem, não passaram fome nem nada. Deus cuidou deles. Só que quando está tudo bem na vida do profeta, acontece coisas negativas na vida do profeta. Para o profeta, muitas das vezes, desanimar. Aí o que acontece? A mulher chega no profeta e fala assim, você veio até a mim para mostrar o meu pecado, a minha iniquidade, para fazer isso, para Deus levar meu filho. O menino teve uma febre tão grande que o menino morreu. O menino adoeceu. E o profeta estava lá. E ninguém quer saber de comer quando tem morte. A pessoa quer vida.
Então, igreja, você pode falar, não tem nada no meu armário, eu não tenho nada para fazer na minha casa, eu não tenho prosperidade, eu não tenho roupas boas, eu não tenho sapato bom. Igreja, o que vai te salvar não é comida, não é pão, não é água. O que vai te salvar é Jesus Cristo. E você tem que entender que Ele é vida na tua vida. E aquela mulher fala, você vem até mim falar tudo que eu estava fazendo de errado, eu aceito esse Jesus, só que meu filho morre. A verdade é que ela não tinha aceitado nada. Porque quando ele prosperou ali, a prosperidade da comida, da fartura, ela ainda não acreditava. Porque quando Elias pega o menino, leva para o quarto dele, ele ora sobre o menino, pede para Deus, Senhor, volta a alma do menino, porque o menino morreu. O Senhor está deixando até ela triste. O Senhor está afligindo até a alma dela, de quem está me ajudando. Ele estava desesperado. Imagina o profeta desesperado, porque quando não aparece um milagre na tua vida, muitas vezes o profeta ele fica meio desesperado. Ele fala, Senhor, tem que acontecer, porque senão a pessoa não vai voltar na igreja. Pastor, mas só para falar aceitar Jesus ali, não tinha Jesus ainda. Mas aceitar a Deus. Aceitar a Deus, quando a gente fala no velho, é Jesus Cristo, porque Ele é o verbo que se tornou carne. Então a igreja precisa entender isso. Porque a igreja, quem que é Deus? É a Santíssima Trindade. São 3 pessoas, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. E os 3 é um só. Então quando a gente fala o Senhor, quando a gente fala Jesus Cristo no velho, é o Senhor Jesus Cristo também. Porque eles 3 é um só. Os 3 é um só. Eu não posso falar que o Deus Pai é meu Deus, que Jesus Cristo é meu Deus, que o Senhor Espírito Santo é meu Deus. Você tem que entender que é um só. Não tem 2, não tem 3. Eles são 3 pessoas, mas eles se tornam um. Você tem que entender a Bíblia. Você está entendendo? Então o que acontece? O menino morre, igreja. E ele fica desesperado. Só que aí Deus ouve a oração do profeta, o menino ressuscita. Aí o que a mulher fala? Agora eu sei que você é um homem de Deus. Mas ela não sabia quando ele orou ali, a comida não faltou? Não faltou comida, não faltou o azeite. Você passou na sua habilitação. Você veio aqui orar. Mas isso aí faz você ficar firme? Não faz. O seu marido voltou para casa. Mas isso faz você ficar firme? Não faz. Você quer um trabalho que você ganha bem? Isso aí vai fazer você ficar firme? Não vai! Porque a mulher estava sem nada para comer. Ela teve fartura por 3 anos. Aí ela pegou e falou, quando o menino ressuscitou, agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus. Então, igreja, será que vai ter que acontecer coisas mais graves na sua vida? Para que você venha se humilhar na presença do Senhor? Para que você venha aclamar esse Senhor que você conheceu, para que tenha que doer. Porque por mais que você fala, meu marido foi embora, eu não tenho comida na minha casa, eu perdi o meu emprego, isso aí ainda não está sendo suficiente para você aceitar Jesus. Porque essa mulher viúva teve que ver o filho dela morto, o profeta ali com ela, para ela falar, Jesus, misericórdia, meu Deus, Senhor, esse profeta que veio aqui na minha casa, eu estou sustentando ele, o Senhor deu para nós aqui farinha, azeite, que nós não tinha nada para comer, só que agora o Senhor leva o meu filho, ele veio aqui, evangelizou para mim, ele falou do Senhor para mim, mas eu não peguei firme, porque quando ela fala, agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus de verdade. Porque já tinha passado vários profetas ali, enganando ela. Então Deus teve que fazer o impossível na vida dela. Não espera doer. Porque quem não aceita Jesus por amor vai ter que aceitar na dor. Será que Deus vai ter que te pegar de jeito, como pegou essa viúva? Será que Ele vai ter que te pegar de jeito? Aí o que acontece, igreja? Já é 9h10, eu tenho que voar. Igreja, aí o que Deus fez? Aí eles comeram, o menino ressuscitou, aí Deus fala com o Elias de novo. E quando o profeta está na mão de Deus, está na voz de Deus, está fazendo tudo que Deus quer, ele ouve a voz de Deus. Aí o que Deus fala? Vai lá agora, apresenta o rei Acabe. Ele estava escondido já há 3 anos. 3 anos e meio, sem chuva. Se apresenta, aí Deus fala com ele, eu vou mandar chuva.
Você falou, Elias, para não chover. Só que eu estou falando que eu vou mandar chuva. Vai lá e se apresenta ao rei Acabe, que eu vou mandar chuva. E ele estava com medo de ser morto, pela rainha e pelo rei. Ele se apresenta para o rei Acabe e ele fala: se Deus é Deus, você tem que escolher. Se Deus é Deus, você vai ficar com Deus. Mas se Baal é Deus, se essa imagem que você tem na sua casa, que você aprendeu na igreja católica, ela tem poder para te salvar, se ela é Deus na sua vida, então você vai ficar com ela. Mas se essa imagem que você tem não tem poder para salvar a sua vida do inferno, então você vai deixar essa imagem para lá e vai servir Jesus Cristo. É isso que o profeta Elias estava falando. Então ele fala para o rei: vamos até o Monte Carmelo, junta todo o povo de Israel, junta todo o povo e pega os 450 profetas de Baal de Jezabel, pega os 400 profetas que dormem, que comem na mesa dela de poste ídolo, e vamos fazer como chama, amor? Uma afronta? Uma oferta, um sacrifício. Um sacrifício. Elias fala: eu vou sacrificar para o meu Deus. E eles vão sacrificar para o Deus deles. O Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Então ele sobe tudo lá no monte. Os profetas, os falsos profetas, o povo de Deus. Elias já tinha matado todos os profetas de Israel. Ele achava, né? Ele achava. Mas matou, tinha mais 7.000, a Bíblia vai dizer, profetas vivos. E ali, ele põe ali a ovelha, põe ali o cordeiro, né, o animal, e os falsos profetas ficam ali orando, e não cai fogo do céu. Não cai fogo do céu. Mas quando Elias ele repara o altar, coloca a ovelha ali, o sacrifício, cai fogo. Aí todo mundo grita: Deus é Deus, eu não quero mais servir essas imagens não, eu vou servir a Deus. Quer saber? Eu não vou servir não, porque eles ficaram ali até meio-dia se cortando, pedindo para as imagens ali fazer cair fogo do céu. Não caiu, só caiu quando Elias orou. Ele tacou água, ele tacou tudo e mesmo assim pegou fogo. Aí eles acreditaram. Aí o que Elias achou? Poxa, Jezabel vai se converter agora. Jezabel quer ser uma mulher de Deus. O rei Acabe vai se converter, vai largar essas imagens tudo e vai ficar com Jesus. Ele corre na frente do rei, depois da luta lá que teve do sacrifício lá no Monte Carmelo. O que acontece, igreja? A Jezabel fala para ele, manda os escravos dela falar: fala aí pro Elias que está aí fora, que eu juro pelos meus deuses, que até amanhã, essas horas que ele matou, porque ele mata os profetas, né? Elias mata todos os profetas falsos. E ela fala: até amanhã, essas horas, eu vou te matar. O que acontece, igreja, quando o profeta não ouve a voz de Deus? Ele não obedece. E a igreja sofre. Quando o profeta de Deus não ouve o que Deus quer que seja falado, que seja feito, a igreja sofre. E o que acontece? O profeta cai numa depressão profunda. O profeta fica com depressão. Como assim? Aquele homem que orou para aquela criança ressuscitou, agora está com depressão. Ele foge, igreja. Ele foge para o deserto. Ele fica lá, ele deita num pé de árvore. E o que Deus faz com o profeta? Ele manda uns anjos vir com um pão assado, com um copo de água. Olha só, ele tinha mandado o corpo, agora ele manda anjo. Ele manda anjo de Deus para vir com aquele banquete. O anjo vem e acorda ele. Ali tinha já os pãozinhos assados às brasas. Igreja, você tem que entender que o pastor não precisa do teu dízimo e da tua oferta. Deus fez com que aparecesse pão assado nas brasas e água para o profeta que estava depressivo, fugindo da rainha e do rei. A gente não precisa, a gente precisa fazer vocês entender que se você não pegar firme com Jesus Cristo, largar o pecado, largar o mundo, você vai ficar, você vai morrer e vai para o inferno. E era isso que Elias tentava fazer, o profeta verdadeiro tentava. Ele queria que a rainha se convertesse, ele queria que o rei se convertesse, mas eles queriam o diabo, eles queriam a imagem, não teve jeito, e ele cai em depressão. Só que quando a pessoa está com depressão e está distante de Deus, até o profeta fica distante de Deus, quando ele se distancia. Ele não ouve mais a voz de Deus. Ele não ouve. Eu estou vendo o horário, mas eu disse que eu tinha que concluir, eu vou concluir. É 9h20, amor, me perdoa, 9h20. Igreja, eu tenho que concluir a pregação.
Igreja, o que acontece? Ele estava com depressão. O anjo trouxe pão assado. O anjo trouxe água. Acorda ele e fala assim: acorda. Ele come e dorme de novo. Quando o profeta está mal com Deus, ele come e dorme. Ele come e dorme. O que é comer e dormir? Pastores, o que é comer e dormir? O pastor, ele sabe a palavra, mas ele estuda e guarda para ele e vai dormir. Como que o pregador vai dormir? Ele tem que passar a bênção do Senhor para o povo. Quando o profeta está mal, ele come a palavra, ele sabe a palavra, só que ele não está nem aí com as almas. Que vá para o inferno, ele quer glória para ele. O profeta quer glória para ele e não pode. O profeta tem que querer glória para Jesus. Tem que querer glória para Jesus, igreja. E aí ele dorme e o anjo fala: come que teu caminho vai ser longo, hein? Ele acorda de novo. Tem mais pão ali, tem mais água. O teu caminho vai ser longe. Só que quando o profeta não ouve a voz de Deus, ao invés dele subir para o lugar certo, ele desce. A Bíblia vai dizer isso, tudo isso que eu estou te contando. Em vez dele ir para onde Deus ia mandar, Deus ainda ia mandar. Deus não mandou ele para Sarepta? Deus não mandou ele lá para a fronteira do rio Querite para se alimentar dos corvos? O que Deus fala? Ele fala onde você tem que ir. Ele fala o que você tem que fazer quando você está com Deus. O que acontece? O profeta, quando está distante, quando ele está dormindo, quando ele quer comer e não está mais nem aí com nada, ele sabe da palavra, ele sabe da salvação, só que ele não te passa. Ele não te ensina. Aí o que acontece? O anjo fala: o caminho vai ser longo. Então, como ele não estava mais ouvindo a voz de Deus, ele não